Olá, nobres vassalos. Eu sou o Lukavich Possalski, Lucas Docas. Nossa, caramba, hein? Gravei muitos vídeos ainda hoje. Esse é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje. Sim, a gente grava quando a gente pode, né? Porque o trabalho aqui no feudo tá triferrado, até por isso que eu confesso que eu não venho gravando muitos vídeos pra vocês. Talvez esse seja o primeiro por eu ter comentado isso agora de cara, que vai ser mostrado. Mas enfim, no vídeo de hoje, eu não lembro quem tinha pedido, mas foi uma live há algum tempo atrás, sobre as artes na Idade Média. E para efeito de comparação, eu tô falando de o que você quis dizer como arte. Eu não lembro quem você era, mas porque, cara, quando alguém fala artes pra mim, eu posso pensar em arte no sentido de algo de expressão, arte no sentido de belas artes, sobre, sabe, desenho, escultura, arquitetura, pintura, mosaicos assim. Ou se é arte com comunicação, ou se é até maior, é ofício. Mas para efeito desse vídeo, eu não falarei da arte como ofício, do ofício em si, arte. Eu falarei muito sobre belas artes, sobre o sentido de pintura, escultura, essas coisas assim. E sobre outras artes no sentido de comunicação, expressão no geral, da Idade Média. Mas eu não passarei disso, tá, nesse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, artes na Idade Média. As artes são muito anteriores a ela. As artes surgiram, sei lá, Egito, Grécia, Roma, já existia artes. Já existia pintura, arquitetura, escultura e outras formas de artes. Então a arte da Idade Média não surgiu do nada, ela já veio de algo anterior a ela. Tanto que as principais regiões onde você vê grandes artes características da Idade Média são regiões que vieram do antigo Império Romano, ou seja, os países latinos e Grécia, assim. E até em alguns países eslavos do sul. Mas vamos distinguir aqui. Eslavos do sul são aqueles que tinham mais contato com os romanos. Tipo, na Ucrânia não é um bom exemplo disso. Talvez a terra dos meus antepassados, a antiga Iugoslávia. Mas a Ucrânia, a Polônia já não são bons exemplos para isso, tá? E essas regiões tiveram um maior florescimento de artes na Idade Média que os demais, em função de já ter uma cultura artística vinda de períodos anteriores, de povos anteriores, coisa assim. Já ter um contato maior com a civilização romana, se não descendentes dela. Então essas regiões já têm registro de pinturas, de escultura. Pintura é fácil lembrar. Lógico que a pintura renascentista é uma arte bem posterior, bem evoluída, mas a pintura romana já existia, então a pintura grega e a pintura romana já era replicada nesse período. Em especial, no leste europeu, entre os bizantinos e gregos e lá, surgiu uma coisa chamada mosaico, que é a arte com fragmentos coloridos. E na Península Ibérica surgiu a arte do azulejo, que é a pintura de cerâmica. É a pintura da cerâmica e da porcelana. Enquanto um trabalhava com os fragmentos da cerâmica e da porcelana, o outro trabalhava com a pintura desse material. Então esses são alguns exemplos clássicos de arte medieval. Além, é lógico, de arte sacra, de pinturas em igreja. E também, vamos entrar agora no mérito pagão aqui da coisa. E também as pinturas pagãs, de escudos, de símbolos e coisa assim. Essa é uma pintura um pouco mais rudimentar que as outras, não era uma coisa tão... Entra como arte, mas não era aquela coisa tão belas artes, sabe? Porque era uma coisa mais tribal, assim. Tipo, o viking pintava o símbolo dele no escudo dele ou na vela dele. É de certa forma uma forma de arte, de expressão, mas não é aquela arte acadêmica, aquela arte lá que vem evoluindo de um movimento artístico já existente, coisa assim. Não, é meramente o cara pintou o símbolo dele no escudo dele. Ou na casa dele, ou sei lá. Ou imagens religiosas pagãs também. Que... quer queira ou quer não, apesar de eu acreditar em crenças pagãs e ser descendente de povos que eram pagãos na época, apesar de ser um pagão mais com contato com Roma, vamos ser sinceros, a arte pagã era muito mais rudimentar do que a arte cristã, mesmo na religiosa. Mesmo no sentido religioso da coisa. Como arte era uma coisa muito mais rudimentar. Não estou falando que era ruim, tinha seu significado, sua importância, mas como arte, como traço de desenho, entendeu? Era de certa forma uma coisa mais rudimentar ali. Tanto que as melhores retratações do paganismo vem de pinturas feitas após a cristianização, né? As pinturas da época eram bem simples, tinham um mero caráter informativo, né? Aí, além das pinturas e artes mais visuais assim, também temos as esculturas, que essas vieram, lógico, de Roma e da Grécia. Você vê aquelas colunas esculpidas em mármore lá na Grécia, em Roma, ou grandes esculturas e coisa assim, veio da civilização romana. Porém, essa é uma coisa que também é tradicional do paganismo, das civilizações pagãs bárbaras, que não foram dominadas por Roma. Porque os pagãos tinham um grande hábito de esculpir na madeira. Novamente, a escultura para os romanos tinha um caráter de belas artes. Uma coisa mais, um movimento artístico, ter uma coisa bonita. Enquanto a escultura para os povos pagãos era uma coisa mais tribal, religiosa, para trazer significados, ao invés de realmente tentar trazer uma beleza ou alguma coisa assim. É mais para tentar trazer uma representação. Então, ela não era feita para ser bonita, a arte pagã. Isso é uma coisa no geral, vamos falar sério aqui. A arte latina, no geral, a arte
romana, cristã, coisa assim, ela tinha algum intuito de beleza, de trazer beleza ao mundo. Enquanto a arte pagã tinha um intuito muito mais comunicativo e não tanto de, vamos fazer uma coisa bonita, mas vamos fazer algo que expresse isso. Tanto que isso reflete até hoje, se pararmos para pensar. Nas culturas de origem pagã, e quando eu falo pagão, eu falo o pagão bárbaro, não o pagão romano, tá? Tipo eu, assim, pagão eslavo, pagão germânico, pagão nórdico, pagão celta. Era muito mais a comunicação. A arte nesses povos vem muito mais para comunicação. E até hoje você vê que a arte nesses países dessa origem ainda são mais voltados para a comunicação, enquanto a arte ela é voltada para a comunicação, tanto que até hoje é simbologia. Quando você estuda a arte germânica, a arte, com exceção dos austríacos, que depois eu vou explicar um pouco mais pra frente o motivo, mas é sempre voltado para uma coisa de expressar, de mostrar, de contar uma história, de mostrar um significado. Nos nórdicos, nos eslavos, nos alemães, mesmo os ingleses ali, você vê muito disso. Não é uma coisa por beleza em si. Agora, olha a França, olha a Espanha, olha Portugal, olha a Itália. Olha quanta coisa é feita por beleza nesses países. Ou na Grécia, ou na Turquia hoje. Muito da arte desses países é feito por beleza, por aparência, por coisas bonitas, por fazer coisas bonitas. Nem tanto por tentar mostrar ou contar uma história ou mostrar um significado, mas para fazer alguma coisa bonita. Porque é a herança cultural de Roma, enquanto os outros não. E aqui eu falei das artes visuais, agora eu posso falar também das artes musicais e literárias, que novamente reflete um pouco isso. A música entre os povos de origem pagã tende a ser muito mais um negócio de contar uma história, enquanto a música entre os povos de origem latina, cristãos aí, tende a ser muito mais algo de... Também, por ser música e literatura, tende a trazer mais mensagem e coisa assim. Mas, novamente, não tende a ser algo tão... Vamos passar a tradição por esses meios, enquanto os povos tendem a ser isso. Então, por exemplo, pensa numa música nórdica. A primeira música que eu penso é Hermenalin, música tradicional da Idade Média. E o que é Hermenalin? É uma coisa cultural, para falar do cristianismo, da relação do cristianismo com o paganismo. Contar uma história, é passar tradição. Ou quando eu penso em Litva, que é aquela música que o Taviera regravou lá. A letra original era da Idade Média, não era nem deles. Mas eles fizeram para contar a história da Lituânia. Ou seja, contar a história do povo lituano, de como era, de qual é a tradição. Você não vê isso tão forte em culturas latinas da Idade Média. Você vê músicas de amor, de amigo, de escárnio. Você vê os trovadores. Na parte latina você vê os trovadores. E o que são essas coisas assim? Eles estão contando muito mais sobre as pessoas. Tá, é comunicativo, mas não é aquela coisa de passar tradição. Enquanto entre os povos pagãos a música era usada para a tradição, né? Literatura é a mesma coisa. Você pode olhar a Edda, que é o livro do paganismo nórdico, a Edda poética, ou o Elder Futhark, que é do paganismo germânico, ou o livro de Veres, que é do paganismo eslavo, ou os contos da mitologia celta. Eles saem para passar tradição esses povos. A literatura deles é isso, enquanto... Tá bom que a literatura da Europa Ocidental era dominada pelo cristianismo, mas quando não era uma coisa cristã, que no caso não é nem para passar a tradição deles, é para passar a igreja católica. Era alguma coisa relacionada à ciência, sei lá, alguma reflexão. Então era uma coisa diferente. E essas eram as artes. Artes visuais, tipo pintura, não sei o quê. Uma arte visual que eu não falei muito, mas que refletia a pintura de certa forma, já que a pintura era uma coisa mais difícil na Idade Média, e isso havia em todos os povos e a forma de interpretá-la também variava, como eu falei aqui, é a tapeçaria. Que era uma coisa que ocorria por quê? Porque tapeçaria era uma coisa mais fácil de ser feita do que pintura. Era mais fácil e mais útil, porque a tapeçaria poderia ser usada como aquecimento do ambiente. Ao colocar tapeçarias nas paredes, o povo colocava não só por motivos estéticos, mas também, como eu falei, para aquecer ambientes. Então o povo fazia tapeçarias por esse motivo, né? Lógico, eles aproveitavam isso daí para poder transformar em uma arte, uma coisa legal. Mas que novamente reflete as artes visuais, como eu falei antes. Em sociedades cristãs refletiria o cristianismo, em sociedades pagãs que refletiria o paganismo e o tradicionalismo. No caso também, a arte, uma coisa que eu não falei aqui, mas é que ela poderia ser muito utilizada para heráldica, porque heráldica é um tipo de arte em si, mas é um tipo de arte voltada para estudar a nobreza e as origens, as bandeiras da nobreza. Porque esse é um tipo de arte diferente aqui que ocorria na Idade Média, que ainda existe, porém perdeu sua importância, porque na Idade Média talvez esse tenha sido o tipo mais importante de arte. Porque as belas artes foram legais, foram bonitas, passavam tradicionalismo, religião e coisa assim. Mas a heráldica passava a relação da família. Então a heráldica era uma arte à parte das belas artes e outras artes assim, porque ela servia unicamente ao propósito de estudar a família e a nobreza, e as alianças nobres e as origens nobres. Então essa era uma arte que na época tinha grande importância, e ela acabou perdendo
com o passar do tempo e com o surgimento dos Estados Nacionais modernos. Ela servia para estudar a família e a origem dela, e as tradições dela, mas não as tradições do povo, da cultura local, mas as tradições da família em si. Então esse tipo de arte existiu tanto no meio pagão quanto no meio cristão, porque isso era a forma das pessoas estudarem as suas próprias origens, a sua própria família, a sua própria história, e não a cultura de um povo, ou a cultura cristã, ou a arte por ser bonita, por ser um estilo artístico. Não, mas para estudar a origem da pessoa. E esse é um vídeo que eu já fiz, mas eu planejo refazer mais pra frente. Agora, espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Por esse vídeo acho que é isso. Like se gostou. E até a próxima. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Tchau, tchau.